Fala, Devs, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre como configurar o Spec com o Rails, né? E a gente, enfim, fazer o nosso primeiro CRUD ali implementando alguns testes, tá bom? Então eu vou falar de situações bem básicas mesmo, mas para dar uma ideia. E para a gente perceber o quanto o Rails ajuda, pode nos ajudar para desenvolver esse fluxo de uma forma mais rápida e produtiva, tá? Então, a gente vai começar aqui criando a nossa aplicação. Então, eu vou usar aqui o comando Rails new, né, botando o nome da nossa aplicação. Eu vou criar uma aplicação apenas API, né? Então, todo o contexto que a gente normalmente teria ali de views, essas coisas não vou precisar aqui. Vou pular, né, assim, com esse comando a gente não instala o fluxo padrão de teste do Rails e esse comando é para ele também não iniciar, né, o projeto como um projeto Git, até porque aqui é só um exemplo. Então eu vou executar esse comando, criar nossa aplicação. Pronto. E agora vamos abrir. Inicialmente eu vou instalar aqui algumas extensões e vou explicando, né, cada uma. Então vamos lá. Spec Rails, né? Então essa gen aqui é para a gente instalar o Spec aqui no nosso ambiente Rails. Ela cria alguns comandos, né, para a gente gerar testes e também vai integrar o Rails com o Spec. Essa extensão, ela é uma extensão que ela vai permitir a gente, na nossa API, construir uma documentação com Swagger e ela integra o Swagger com o Respec, então é bem interessante essa ferramenta. Bem, por hora isso aqui vai ser suficiente, tá? Então o que eu faço agora é executar um bundle para ele instalar o que a gente precisa. Pronto. Então, o que que nós vamos fazer agora? Primeiro passo é executar aqui um comando Rails G spec install. Então, esse comando vai gerar aqui alguns arquivos que vão configurar o spec, né, na nossa aplicação. Então, você vai ver aqui que na pasta spec tem aqui algumas configurações iniciais. O segundo comando agora é para fazer a configuração dessa nossa lib rswag, sei lá. É um nomezinho um pouco estranho. Então, vou instalar ela aqui também. Pronto. Então, observa que ela criou aqui algumas rotas. Vamos dar uma olhadinha. Ela também, enfim, fez aqui várias configurações que vão ser necessárias para a gente subir o nosso Swagger, tá bom? Então, com isso a gente já consegue, né, iniciar o nosso exemplo prático. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma estrutura bem simples com scaffold para a gente conseguir, né, simular um cenário real, né? Então eu vou dar aqui um comando Rails G scaffold e eu vou criar apenas dois campos, tá? Então o objetivo aqui é a gente conseguir ser bem breve e simplificar para que todo mundo possa entender. Então, cria uma estrutura de post, né, onde ele vai simplesmente ter um título e o body seria o conteúdo do post, tá? Então agora eu vou TP
migrate. Então, vou dar um migrate aqui na nossa estrutura. Então, a gente pode observar que a gente já tem aqui o controller criado. Para quem não conhece ainda, o Rails, ele tem geração de código automática para a gente. Então, olha só, ele foi capaz de criar o controller, ele criou a nossa migration, né? Criou aqui a nossa migration com a estrutura que a gente solicitou pela linha de comando. Criou o nosso model, tá? Inclusive eu vou botar uma validação aqui para o campo de título, então já vou incluir validates title presence true. Então isso aqui vai fazer com que o título ele seja obrigatório, tá? E a gente pode olhar aqui mais algumas coisas que ele criou, né? Então ele criou aqui as rotas, né? Se eu for aqui nas configurações, falei, eu vejo aqui que ele criou resource posts. Para quem ainda não conhece muito bem o Rails, ele vai criar todos os métodos, né? Todos os endpoints aqui para que a gente possa criar, listar, atualizar, excluir. Agora que ele está integrado com o Spec, ele também automaticamente aqui criou um teste para o model, criou um teste para a rota, para as rotas, né, do post, e criou também aqui um teste inicial, que no caso ele testaria uma requisição, aliás, várias requisições para cada método ali do controller, tá? Esse cara aqui eu vou excluir porque esse padrão que ele cria, ele é um padrão que só vai contemplar o respec. Como a gente vai usar aquela outra lib que a gente vai fazer a documentação, eu vou criar esse outro de outra forma. Então, eu vou excluir ele aqui. Aliás, vou só mostrar aqui para vocês. Então, ele já vai dar aqui os testes básicos, né? Um padrão de teste para os recursos que já são comuns. Então, isso é legal que dá para a gente produtividade, beleza? Mas eu vou excluir por enquanto apenas esse, né? Request posts spec. E aí eu vou agora recriar esse arquivo, mas vocês vão ver que ele vai estar com uma estrutura ligeiramente diferente. Vou dar um Rails G respec, aliás, desculpa, spec. Porém, eu vou usar um comando chamado swagger e vou escrever o termo posts. Nesse caso, ele vai ser capaz de identificar a estrutura do meu controller de posts e criar todos os testes necessários. Opa, abriu errado. Olha que interessante, ele conseguiu criar todos os testes com base no recurso, né? No recurso ali de posts, né? Então ele automaticamente já vai dar um template aqui para a gente de teste, que eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui, ou pelo menos o básico, para a gente estar configurando o nosso Swagger, né? Para fazer teste de API, né? Documentação. É uma ferramenta bem comum e bem conhecida. Então, olha só. Em tão pouco tempo, eu já tenho um CRUD funcional e já tenho aqui a estrutura básica para iniciar nossa documentação. Então, por exemplo, se eu por acaso executasse aqui, deixa eu só fazer aqui uma pequena configuração. Instante. Qualquer coisa, se eu errar, depois eu corrijo. Então, se eu executar o comando Rails rs swag, se tudo correr bem, ele vai criar já a estrutura do Swagger, né, com base na nossa documentação. Então vamos lá, Rails S, e agora nós vamos fazer o nosso primeiro teste. API docs. Então olha que bacana. Vamos fazer aqui um teste. Vamos ver se está tudo certo. Então ele tem um erro de cores porque eu ainda não configurei. Então vamos fazer essa configuração já. Vamos ver que a nossa agência ela
Foi instalada, ó, não foi instalada, então libera essa linha. Opa, exclui coisa demais. Então, libera essa linha, para aqui, dá um bundle. Beleza. E agora a gente vai ter que vir aqui nas configurações, initializers, e vou habilitar essa configuraçãozinha aqui. Então, pronto. Com isso a gente já consegue, né, fazer as configurações de cores, né, para conseguir testar direitinho a nossa API. Liberei aqui de novo o serviço, vou atualizar, vamos ver se vai funcionar agora. Opa, ainda tem alguma coisa errada, eu acho que esse endereço aqui, deixa eu ver, 127.1. Vamos testar novamente, ó, deu certo, já não executou o mesmo erro. Então eu vou deixar como padrão por enquanto isso aqui. Vou deixar só para facilitar os nossos testes, mas não vou explicar isso aqui agora. Então,